Estimados Padre Adenilson, Padre Pedro Paulo, Diácono Marquinhos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e os poucos irmãos que se encontram neste presbitério, nesta assembleia, representando todo o povo de Deus da nossa diocese, nesse dia em que nós celebramos a grande festa, a grande solenidade de Corpus Christi. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, desde a criação, Deus nos dotou de 5 sentidos. E é através desses sentidos que nós podemos conhecer todas as realidades que estão ao nosso lado. Podem nos faltar até 4 sentidos, mas se nós tivermos um deles, nós seremos capazes de conhecer o mundo externo e certamente amá-lo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não poucas vezes, os pequenos sinais que nós encontramos ao longo da nossa vida nos fala perfeitamente do amor que nós sentimos por aqueles que não podemos tocar no momento, mas que podemos reconhecer e amar pelos pequenos sinais que nos são deixados. No escritório da minha residência, tem uma pequena imagem de Santa Bernadette de Subiru, que minha mãe me deu há muitos anos atrás. Ela está ali na porta. E todas as vezes que eu entro e saio do meu escritório, eu olho para aquela imagem. Naturalmente, é uma pequena imagem, mas me recorda de algum modo um coração que eu sei que nunca vai deixar de me amar. Um coração que sei que nunca vai deixar de interceder por mim. E um coração que sei a quem posso recorrer em um momento de aflição. Assim fazemos com a imagem de um filho, quando não diante dos nossos olhos ele está, mas pela imagem de uma fotografia. Assim fazemos quando amamos alguém que distante aparece para nós por uma chamada de vídeo. Assim acontece quando recordamos os atos superiores dados por Deus, quando contemplamos, por exemplo, uma cruz e sabemos desse ato definitivo de amor de Deus para conosco, se dando totalmente à humanidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a festa que hoje nós estamos celebrando recorda-nos os sentidos e ao mesmo tempo o sentido da nossa vida. Caminhamos nesse mundo, mas os nossos olhos estão na salvação. Sim, nós esperamos o céu e essa é a nossa meta. Como temos várias metas nesse mundo, infinitamente superior a todas é um dia poder contemplar a face de Deus. Mas Jesus, sabendo do nosso desejo de despertar cada dia os sentidos, o desejo imenso de se fazer presente para dizer, eu estou no meio de vocês, e uma certeza absoluta que o seu ato seria definitivo para a salvação da humanidade, nos deu no ápice da vida da igreja, que é a celebração eucarística, verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Ao nos dizer, isto é o meu corpo, ele não estava falando de uma forma simbólica. Ao nos dizer, isto é o meu sangue, ele não estava querendo nos falar de alguma coisa que fosse etérea. Jesus estava dizendo, verdadeiramente esta é a minha carne e este é o meu sangue para a vida e para a salvação de toda a humanidade. Assim, um só corpo. Assim, um só povo. Assim, uma só igreja. Assim, portanto, um só Senhor. E desse modo, vivendo a beleza e a unidade da graça que nós recebemos, já antecipamos na terra a graça que nós teremos no céu. Já podemos ver, adorar, glorificar aquele que presente em nosso meio se deu para que nós experimentássemos o céu através da comunhão. Isso é a Eucaristia.
Ali está verdadeiramente Deus, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a beleza que se realiza em cada Eucaristia se deu naquele grande dia, quando o Senhor realizou a última ceia. A data de hoje não é para celebrar a instituição da Eucaristia, mas para recordar a presença do Senhor. Aquele ato sublime culminou quando ele se deu totalmente na cruz para nossa salvação. E chegou ao seu ápice quando, ressuscitando definitivamente e depois indo para o céu, ele permanece em nosso meio, porque o Senhor não volta atrás da palavra que ele nos deu, palavra divina. Eu estarei no meio de vós até os últimos tempos. A Eucaristia é essa presença, e Jesus vai se manifestar pelo pão que nós comemos, também pelo pão que nós doamos, porque a presença também de Jesus se dá no irmão que nos pede um copo d'água, no irmão que nos pede um pedaço de pão, do irmão que está à nossa frente, que nós amamos, naquele que desejamos fazer o bem, na vida que transborda em nosso meio. É a presença do Senhor que nos convida, pela experiência daquilo que materialmente nós experimentamos, a uma experiência divina através da Sagrada Comunhão. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje a festa de Corpus Christi, tomemos no mais profundo do nosso ser a Eucaristia que o Senhor deseja nos doar, o seu corpo e o seu sangue. Mas, devido às limitações que temos por causa dessa pandemia, o Senhor se torna presente pela imagem que vemos, pelo desejo ardente que temos, pela saudade que nasce em nosso coração dessa presença, mas ao mesmo tempo a certeza de que Ele está conosco o tempo todo, e o desejo de tê-lo, de algum modo, é antecipar sua presença na nossa vida e a certeza da salvação que nos é garantida por aquele que é amor e que é misericórdia e que entende o nosso coração, apesar de todas as nossas limitações. Celebremos com alegria a festa de Corpus Christi. Celebremos aquele que vemos, aquele que comungamos e, fundamentalmente, aquele que, por causa dessa comunhão, testemunhamos, para que, enxergando a nós como verdadeiros discípulos dele, outras pessoas busquem aquilo que já temos, experimentem aquele que comungamos e encontrem a salvação que tanto desejamos, já realizada agora pela comunhão, mas de um modo pleno quando o vermos face a face. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma história muito bela, verdadeira, que me foi contada por um padre e que eu nunca me esqueci. E todas as vezes que eu faço as abluções após a comunhão no cálice e na patena, eu me lembro dessa história e me torno mais responsável pelo cuidado com Jesus. E a história que me foi contada, narrada por aquele sacerdote, é a seguinte, e com ela eu concluo. Uma senhora tinha uma limitação e por causa disso ela não podia comungar. Ela estava com câncer e era terminal. Pediu a presença do padre, porque ela frequentava a paróquia e o padre estava lá para lhe dar uma palavra definitiva naquele momento. E o padre, vendo aquela senhora que era só pele e osso naquela cama de hospital, perguntou para ela: a senhora tem algum desejo na sua vida? A senhora gostaria de realizar alguma coisa na sua existência? E aquela senhora disse para aquele sacerdote: padre, eu só queria uma coisa antes de partir para Deus, que o senhor fosse lá na paróquia, pegasse aquele cálice que já está limpo, mas que o senhor colocasse uma gota de água
e que o Senhor mexesse essa única gota de água dentro desse cálice, porque talvez ali tivesse brotado uma única migalha esquecida pelo Senhor, para que essa única gota de água, com talvez aquilo que é mínimo, que não pôde ser enxergado, pudesse ser tocado em minha vida, em minha alma, em minha língua, para que eu pudesse partir para Deus e assim eu pudesse enxergá-lo no reino dos céus. O padre então ficou tão comovido pela palavra de fé daquela senhora que não podia comungar, mas por acreditar tanto na Eucaristia, que ele saiu dali e foi para sua casa tentar pegar um cálice já limpo para colocar aquela gota que aquela mulher esperava. Aquela gota que certamente significava aquela migalha que ia cair da mesa. Ele foi, mas quando chegou, ela já havia partido. E ele, com aquele cálice, com aquela única gota que ela desejava, ele disse para Jesus: Senhor, o Senhor se antecipou e lhe deu tudo. E ela partiu para Deus. Que o testemunho desta fé mova o nosso coração, daqueles que comungam, daqueles que talvez não possam comungar, porque a presença do Senhor é viva, a sua vida é salvação, e que todos nós, por esse desejo, cheguemos à salvação definitiva prometida por Ele a todos aqueles que são capazes de comungá-lo, que são capazes de amá-lo, que são capazes de reconhecê-lo, que são capazes de adorá-lo.